Muito boa noite, gente. Parece, parece que está um pequeno ruído aqui de fundo, deixa eu verificar um momento só. Bom, creio que desse aqui do ambiente, então vamos continuar nosso encontro de hoje, né? Desejando então boa noite para todo mundo, esperando que todos vocês estejam bem, e desejando muita paz, muita saúde para todo mundo e manifestando nossa alegria, nossa grande satisfação de estarmos juntos, saudando então a todas as pessoas que já participam conosco, aqui habitualmente, e deixa eu diminuir aqui, eu acho que um momentinho, talvez esteja estourando, talvez esteja melhor agora, isso. E saudando também quem chega, né? Quem participa conosco na noite de hoje, a Casa do Caminho. Somos aqui então um grupo aqui de Sobradinho 2, Distrito Federal, né? Agora melhorou mesmo. E nos reunimos então na terça-feira para um encontro em torno do Evangelho, né? Em torno do conhecimento espírita, da reflexão, das palavras, e aproveitando esse momento em que as mentes, os espíritos se aproximam pelos laços das vibrações, que são concretos, são palpáveis na espiritualidade, como a literatura espírita está sempre com diversos casos para nos demonstrar como o pensamento, como o sentimento se irradia e vence, né, as distâncias, conectando pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, sabendo disso, a gente aproveita esse momento de estarmos aqui, então, nessa quarta-feira, que é dia 14 de fevereiro, 20 horas e 3 minutos, aqui no Distrito Federal, em Brasília, em Sobradinho 2, onde a Casa do Caminho se encontra, para nos reencontrarmos, para pensarmos um pouquinho, fazer uma pequena reflexão, uma meditação sobre o Evangelho do Cristo, reavivado, né, revisto, ampliado pelo conhecimento dos nossos amigos espirituais, que sempre nos ilustram, sempre nos trazem uma visão muito mais abrangente, trazendo para nós então aquilo que o Cristo sempre nos falou, mas agora como nos comprovando a atualidade, a pertinência disso para a nossa vida, para os nossos momentos atuais, para o indivíduo, para a família, para a sociedade, né? Então esse é um momento também, então a gente se vale das vibrações para que a gente também renove, busque também através do passe e dessa conexão vibratória que fazemos entre nós, encarnados, seguramente dos desencarnados, né, da equipe espiritual que nos acompanha na Casa do Caminho, em nossos lares, pois não se enganem, né, quando a gente se reúne, o Cristo mesmo já anunciou que onde houvesse 2 ou mais pessoas, ele estaria entre nós, né, entre ele e elas. Então está entre nós, então a gente se vale desse momento para conseguirmos também fazer essa renovação de energia. Bem, e a gente tem esses 2 momentos. O primeiro momento é um comentário de 25 a 30 minutos, e hoje o comentário está a cargo do nosso Guilherme, já conhecido de vocês, e depois a gente volta então para fazer a nossa prece, o nosso passe, que é feito através da distância, através dessa conexão e da mentalização que a gente conduz aqui, com a participação de todos vocês, e lembrando também da possibilidade de fluidificação das águas, né, através desse momento. Então podem também colocar um copo com água, uma vasilha, uma jarra, o que preferirem, para que depois, durante a peça, a gente solicite, né, não somos nós, evidentemente, mas que a gente solicite a Jesus, solicite aos bons espíritos essa bênção, essa graça de fluidificar essas águas. Bom, dito isso, né, vamos passar logo para o comentário. Vou conectar aqui com o nosso Guilherme, que vai falar sobre a mensagem que a gente enviou, e todo mundo que quiser pode mandar, né, pelo número. A gente tem essa lista de transmissão, todas as pessoas que quiserem, a gente manda toda terça-feira essa mensagem, que a gente faz a prece das 18, e aproveita também para fazer o comentário da noite. Bom, dito isso, dando boa noite para o Guilherme, agradecendo mais uma vez a participação, a presença dele, e passando para ele a palavra, e depois do Guilherme a gente volta para dar seguimento à reunião de hoje. Olá, boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso já tão tradicional encontro das terças-feiras. E hoje, como não havia de ser diferente, a gente pegou um trechinho ali do Evangelho de Jesus para a gente conversar um pouquinho, baseado naquilo que Emmanuel trouxe para a gente. E hoje a gente vai conversar sobre aquilo que foi dito ali no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 46,
que retratam uma passagem muito significativa da história de Jesus, né? Porque é aquele gesto que antecede a prisão do Cristo, que antecede o Calvário, tudo aquilo que a gente já estudou tantas vezes, que é o chamado, o famigerado e ainda hoje utilizado beijo de Judas. Como o quê? Como um gesto de traição, como um gesto de, assim, né, uma punhalada pelas costas. E é através disso que Judas é bastante conhecido, né, por ter sido o apóstolo que traiu Jesus, que trocou por moedas de prata. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa conversa. E essa passagem está sendo tratada lá no livro Alma e Luz, de psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, que fala, cujo título da mensagem é Com um Beijo. Tá? Então a gente vai conversar sobre isso hoje, mas por que logo hoje? Porque hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, a gente está comemorando o dia de São Valentim. Mas o que isso significa aqui para a nossa cultura? Muito pouco, quase nada. Porque nós não temos o hábito de comemorar o dia de São Valentim. Mas, diferente do que acontece aqui no Brasil, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, o dia de São Valentim é equiparável ao dia 12 de junho aqui no Brasil, que seria o dia dos namorados, né? Então, o que aqui a gente chama de dia de São Valentim, lá eles chamam de Valentine's Day. Então é um dia de troca de presentes, de troca de cartas, troca de declarações, enfim. É como se fosse mesmo o dia dos namorados ali, que é um dia que as pessoas lembram e refletem e demonstram afeto em relação às pessoas que são importantes para elas. Mas por que justamente tem esse nome? Por curiosidade, eu fui estudar assim, né? Ler brevemente a história de São Valentim, porque é bem interessante. Acontece que lá no século III não podia casar. O imperador Cláudio II entendia que os soldados solteiros eles rendiam melhor na guerra. Então, para que as pessoas, para garantir, né, digamos assim, um exército mais forte, mais robusto, melhor no combate, as pessoas não podiam casar. Porque não ia ter outra preocupação com família, nem nada. Então, ele havia proibido o casamento. E aí, Valentim, que na época ainda não era santo, era um bispo que casava as pessoas no sigilo. Ele casava as pessoas clandestinamente. Então, ele era procurado e realizava ali as cerimônias. Naquele contexto, né, de fato, o casamento religioso ainda hoje tem uma importância muito grande, mas naquela época era muito maior a importância dessa celebração. E aí, o que aconteceu com ele? Foi preso. Foi preso, condenado à morte, porque ele estava fazendo coisa errada naquela época. Mas, no período da prisão, durante o cárcere, ainda assim ele permanecia recebendo cartas, flores e declarações de agradecimento das pessoas cujos casamentos ele havia celebrado naquela época. Então, a partir daí iniciou-se essa troca de afetos, digamos assim. Diz também que durante esse período em que ele esteve preso, ele acabou se apaixonando por uma moça que era a filha do carcereiro, e eles, mesmo sabendo que era um amor impossível, que, enfim, ela inclusive era uma moça cega, mesmo sabendo que esse amor era impossível, eles permaneciam ali há algum tempo fazendo trocas e juras de amor. Reza a lenda, inclusive, que ele, antes da morte, ele foi executado justamente no dia 14 de fevereiro, e aqui tem o ano, no ano 269, tem um tempinho já. E ele foi executado. Mas reza a lenda que ele, antes disso, ele curou a cegueira da moça, né? Então, um digamos assim, dos eventos que marcam a história dele é que nas cartas que ele trocava com a moça, ele finalizava assinando de seu Valentim, que aqui no português conversado não faz muito sentido, mas
pelo menos nas cartas que são trocadas em outros países e tudo mais, as pessoas se referem assim, Your Valentine, então assim, como se fosse uma declaração, um ato de entrega. Mas por quê, né? O que isso tem a ver? E hoje comemora-se, a gente fazendo essa comparação, como se fosse o Dia dos Namorados, que a gente comemora no dia 12, né? Quem tem, quem não tem, normalmente vai lá nas redes sociais reclamar a falta de um namorado, de uma namorada. Mas, diferente do que acontece, né, na nossa cultura, no dia 12 de junho, no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, as pessoas não comemoram só os namoros, só o dia dos namorados. Eles comemoram o dia do amor no geral. Entende? O dia do amor, o dia da afetividade, do carinho. Então essa troca de presentes, essa troca de afeição, ela não fica restrita só ali ao amor romântico, digamos assim, né? Marido, mulher, enfim. Aquela construção, mas assim, as pessoas que são importantes por quem você nutre algum afeto. E é interessante ver esse tipo de construção, porque quando a gente olha na mensagem que vocês devem ter recebido um pouquinho mais cedo, mas que caso alguém não tenha recebido, vale a pena dar uma sondada, Emmanuel fala expressamente que é profundamente desventurado aquele que não tem carinho, aquele que não tem afeto. Ou seja, e isso a gente consegue perceber claramente, né? Acho que todo mundo gosta de carinho. Existem várias formas de se demonstrar, várias formas de receber carinho, mas no final, carinho é uma coisa positiva e eu acredito que todo mundo gosta, né? Quando é um carinho genuíno, quando é um carinho de fato. E assim, carinhos dos mais diversos, um tapinha nas costas, um carinho, enfim, vários tipos de carinho. É muito comum a gente observar também, né? Por exemplo, e aqui eu vou puxar a sardinha pra Val, que logo tá aí, ó, semana que vem. E a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que é o gesto que ela entende como sendo carinho é cozinhar. Então, assim, tá aquela trabalheira danada, mas ela fala que faz com amor, com carinho, e é a forma dela demonstrar isso para todas as outras pessoas. E quando a gente vê que Emmanuel fala que é muito desventurado, profundamente desventurado, aquele que não tem carinho, que não tem afeto, a gente não pode esquecer que Emmanuel entende o que é amor, né? E ele entende o que é amor numa série de acepções, numa série de formas diferentes. Um exemplo que a gente pode olhar, estudando, né? A gente teve essa oportunidade, está tendo essa oportunidade de estudar as mensagens dele, mas também a gente tem toda uma biografia aí que permite estudar a vida dele, né? Aquilo que ele experienciou. Então, quando a gente fala que ele entende de amor, a gente dá uma lidinha assim na obra dele, a gente vê que muitos dos livros falam de um amor e de um amor profundo. O exemplo que a gente tem é da própria história dele, né? Contado no livro Há 2000 Anos, em que tem a história na época, né, da encarnação como senador Públio e Lívia, que a gente lê aquele livro e fala, meu Deus, né? Do amor que ele sente por ela, mas principalmente do amor que ela sente por ele e por todos, digamos assim. O exemplo que ela deu, né? Um trecho clássico desse livro, que inclusive já foi musicado em alguns momentos, vale a pena dar uma procurada no YouTube depois, está ali a alma gêmea, né? Não é a alma gêmea do Fábio Júnior, é a alma gêmea de Emmanuel, onde ele faz, ali nos momentos derradeiros que antecedem o sacrifício, né, de Lívia, já deixando um spoiler aqui, peço mil desculpas, mas assim, o livro chama 2000 anos, não dá para esperar muita coisa, então é seguro dizer que ela morre no final, mas todos nós, espíritos, enfim, né, espíritos eternos, a história dela vale a pena acompanhar, mas nesses momentos derradeiros em que ele abre o coração e expressa a importância dela na vida, né, não só de um ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, assim, do
que ela representa. É muito bonito, vale a pena dar uma olhada, se não, ouvir, ler, tá lá, Alma Gêmea. E também a gente tem um exemplo ali do livro Renúncia, né, onde Emmanuel faz uma participação. Ele conta a história, mas como personagem ele faz uma participação especial ali, porque ele está contando a história das outras pessoas, mas de Alcione e Hipóllo, que são de a mulher, o espírito, né, de Alcione, representado por Alcione, que já está ali, ó, bem superior, bem evoluída, para ajudar, para contribuir na evolução de um espírito a ela muito, muito importante, um espírito de fato que ela amava. Ela aceita a condição, né? Aceita a situação de reencarnar na Terra numa situação muito complicada para poder auxiliá-lo nesse papel, nessa estrada evolutiva, né? Então fica aí também a dica de leitura, o livro Renúncia. Mas também nesses outros livros a gente enxerga além desse amor romântico, né, dos personagens, do amor que a gente entende, que é, né, quando a gente fala em casamento, a gente entende que, ó, é o auge do amor. As pessoas se casaram ali porque elas se amam muito. E é verdade, pode ser que seja verdade. Mas ele foge um pouco disso. Ele não trata necessariamente desse amor romântico. Ele fala de todos os tipos de amor, porque ele fala também do amor de mãe e filha, o amor de filha para com a mãe, do amor, enfim, são diversos livros, mas mais importante do que isso, ele fala do amor de Jesus em relação a todos, né? Do amor cristão, que era aquele do amor de Jesus pela humanidade. Então, tudo isso é amor, tudo isso é carinho, tudo isso é afeto, e tudo isso, se comemorássemos o dia de São Valentim, podia ser retratado numa cartinha para que a gente mandasse para as pessoas que não são próximas, para as pessoas que a gente tem nutre afeto, nutre carinho, enfim. Só que essa mensagem específica que a gente está estudando hoje, ela fala de um gesto específico, ela fala do beijo de Judas, daquele beijo que antecedeu todo o Calvário, que ainda hoje é visto como um gesto de traição. A gente está chegando, inclusive, naquela época, né, onde as pessoas ainda têm o hábito, né, aqui não se vê tanto, mas no interior é muito mais comum a questão de malhar Judas, né? As pessoas fazem um boneco, a representação de Judas, e então ele castigam o boneco para representar meio que, mais uma vez, entre aspas, eu estou utilizando bastante delas hoje, para tentar fazer justiça, digamos assim, né, àquilo que aconteceu com Jesus. Mas, como a gente já conversou em outra palestra, não me lembro exatamente o dia, não me lembro exatamente o mês, mas a gente já conversou sobre isso, a situação de Judas é um pouco diferente daquela que nos foi passada ao longo dos anos, né? Porque a gente sempre cresceu, eu pelo menos cresci com aquela interpretação, com aquela, digamos assim, com aquela imagem de que Judas de fato era um homem mau, né? Um vilão que simplesmente foi ali maliciosamente e vendeu Jesus. Basicamente ele vendeu Jesus. Mas quando a gente vai estudar de fato a história de Judas, e aqui eu deixo mais uma vez a indicação de leitura, tem o livro Boa Nova, a mensagem A Ilusão do Discípulo, que retrata exatamente o que é que passava na cabeça de Judas naquele momento, que, tentando explicar aqui bem brevemente, ele foi enganado também, ele não tinha a intenção de que, não sabia que aquilo que aconteceria com Jesus, e o que ele, diante daquele contexto, ele acreditava que Jesus era muito bonzinho, sabe? Muito paciente, muito manso, que precisava de uma atitude mais enérgica. Então ele estava bem intencionado, digamos assim. Dentro da ignorância dele, ele estava bem intencionado. Mas fica aí a dica de leitura, de estudo, para a gente tentar compreender um pouquinho mais o lado de Judas. Por quê? Quem compreendeu o lado de Judas? Jesus, né? O real ofendido da situação. E a gente coloca aqui mais uma vez as aspas, porque Jesus não foi surpreendido.
a gente sabe que a gente está falando de Jesus, né, galera? Jesus é Jesus. Então ele sabia daquilo que estava acontecendo, daquilo que ia acontecer. Ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. E ainda assim, voltando mais um pouquinho lá para a história de Judas, né, a gente sabe que por conta do remorso, por conta daquela cena, daquela situação toda, daquilo que aconteceu com Jesus, Judas, por culpa, acabou tomando uma medida drástica, né? Digamos assim. E como fala, ele se enforcou. Mas, lá no livro Boa Nova, ainda fala que mesmo nesse momento, mesmo nessa atitude extrema de desespero, de culpa, de tristeza e tudo mais, ainda assim ele ouvia a palavra, ouvia ressoar para ele aquilo que Jesus dizia no sentido de: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Mas por quê? Porque dentre tantas acepções que essa mensagem pode passar para a gente, uma delas fala justamente da importância do perdão. Porque o maior culpado, a pessoa que mais sofreu naquela situação, foi justamente aquela pessoa que perdoou, entre mais uma vez, uso as aspas mais uma vez, perdoou o ofensor. Então Jesus, que foi traído por um gesto de carinho, porque um beijo é um gesto de carinho, não atacou, e se ele quisesse, ele poderia. Jesus não revidou, se ele quisesse, ele poderia. Jesus não condenou Judas, se ele pudesse, se ele quisesse, ele o faria, mas ele não quis. Jesus, através disso, como tudo que ele fez ao longo da vida, todo momento que ele vivia, tudo o que ele viveu foi ensinamento para a gente. E isso não foi diferente. Aí ele ensinou a importância, justamente, a importância do perdão, né? Da mesma forma que ele perdoou Judas, ele perdoou aquela galera que na ignorância deles também estavam ali machucando, xingando, enfim, Jesus perdoou. E ele pede que a gente faça o mesmo, né? Então, que a gente consiga seguir o exemplo dele nisso também. Mas um outro trecho da mensagem que vale a pena a gente dar uma aprofundada é aquele em que Emmanuel discute a singeleza do gesto, né? Um beijo. Porque normalmente beijo, abraço, carinho, esses gestos de afeição, enfim, tudo isso não vem de inimigo, né? Normalmente. Pelo menos não o que se espera, né? E através disso a gente tem mais uma lição que Jesus deixou pra gente. E aqui a gente consegue fazer um paralelo com diversos outros momentos onde Jesus falava pra gente tomar cuidado com a forma, tomar cuidado com a aparência, tomar cuidado com aquilo que por fora aparenta ser de um jeito, mas cuja essência é completamente diferente. E aqui a gente pode tomar, por exemplo, também a questão dos em que ele cita, né, que são das pessoas que são por fora, têm uma aparência bonita e tudo mais, né, usam palavras bonitas, mas por dentro são digamos assim, aquele tal dos sepulcros caiados, né, que por fora é aquela coisa bonita, mas que por dentro guarda uma podridão danada. Então, para a gente não se ater a gestos, para a gente ter esse conhecimento, para a gente ter esse discernimento, para a gente conseguir identificar, né? A gente trazendo para um bom português, para a gente não ser atualmente, né? Para a gente não ser emocionado, né? Simplesmente ficar aquele povo emocionado que age demais por impulso, né? Não, para a gente conseguir ter essa serenidade para identificar essas formas, né? Voltando um pouquinho aqui para o sepulcro caiado também, a gente entende justamente isso, né? Porque às vezes surge para a gente essa hipocrisia, digamos assim, onde as coisas são mostradas. Um exemplo clássico são de pessoas que se utilizam da palavra de Jesus, se utilizam do exemplo de Jesus para atacar os outros. A gente sabe que a forma que está ali,
tentando usar o nome de Jesus e tudo mais. Jesus é uma pessoa boa, Jesus é algo bom, tudo que vem dele é bom, mas que está sendo utilizado por pessoas mal intencionadas para fazer o mal a outras pessoas. E a gente vê que isso não é coerente, né? Que não faz sentido, uma coisa não liga com a outra. Então a gente precisa ter essa coerência, né? E conseguir fazer essa identificação nesses momentos. E também é interessante a gente observar que em muitos momentos, e eu já falei isso aqui mais uma vez, mas é sempre importante, mas quem está pedindo para fazer isso aqui não sou eu agora, é Emmanuel, né? Quando ele diz que, lá no finalzinho, ele já fala que ele não vai falar sobre o que aconteceu com Judas naquele momento. Não cabe, pelo menos naquela mensagem específica, falar o mérito daquilo. Mas que nós, em muitos momentos, somos mais fracos que Judas. Ou seja, a gente precisa atentar não só em relação das outras pessoas em relação a gente, mas como nós nos portamos em relação às outras pessoas. E esse é um exercício permanente, que a gente tem aquela facilidade danada, né, de enxergar um cisco no olho do nosso semelhante, do nosso próximo, mas a gente não consegue enxergar que tem uma trave no nosso. Então, para a gente conseguir sempre fazer esse exercício de reflexão, para observar aqui, será que eu não estou agindo mal em relação às outras pessoas? Será que eu estou sendo coerente com aquilo que eu acredito? Será que, aliás, mais importante, será que eu estou sendo coerente com aquilo que Jesus pede para que eu faça, né? Com aquilo que Jesus ensinou, que é o nosso guia, nosso compasso moral nisso tudo? Será que eu não estou utilizando dos meus gestos de carinho de uma forma mal intencionada, de uma forma errada, enfim, né? Então, para a gente se enxergar no lugar, né, das pessoas que sofrem com esse tipo de coisa, mas também no lugar de pessoas que causam esse tipo de coisa, que aí é a parte mais difícil, que aí demanda da gente essa reflexão, né, de ter que pôr a mão na consciência e pensar se está certo ou não aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente identifica que não está certo, aí vem a parte mais difícil ainda, que demanda aquele sacrifício danado para a gente conseguir consertar, né? Que é o sacrifício das nossas más inclinações, das nossas imperfeições. E aí é a parte difícil, mas a parte possível, que é para isso que a gente está aqui no final das contas, né? E é isso, para a gente atentar aos gestos que nos são oferecidos, mas também aos gestos que a gente oferece. Porque um gesto de carinho, nem sempre é um gesto de carinho, né? A gente pode pegar exemplos da própria natureza, né? Lendo aqui um pouquinho para poder conversar com vocês, me veio à cabeça a história da jiboia, né? Que as pessoas falam que cobra mata cobra jiboia, né? Culpei a pobre. Mas enfim, dessas cobras que matam abraçando, né? Mas também veio o exemplo do tamanduá. Não sei se já tiveram a oportunidade de olhar um tamanduá. Espero que assim, por imagens, né? Nessa circunstância. Ou a expressão abraço de tamanduá, que quando ele tá ali em pezinho, bonitinho nas patas de trás, com os braços abertos, assim, a pessoa acha que é fofo, que é um abraço, mas não, aquilo ali ele tá tentando se defender. Se você chegar perto, ele vai te abraçar, com aquelas unhas imensas ali, mas é um abraço, mas é um ataque. Então que a gente consiga fazer essa distinção dos abraços que a gente recebe, mas também dos abraços que a gente dá. Que a gente consiga não necessariamente manter essa aparência do verdadeiro cristão, de uma pessoa de bem, que a gente consiga efetivamente ser isso, que a gente consiga trazer essa mudança muito mais importante, que ela venha de dentro para fora, né? Que sejamos pessoas boas de dentro para fora, que consigamos, seguindo sempre o exemplo de Jesus, perdoar as pessoas que falham para conosco, lembrando sempre da importância do perdão, que o perdão é mais para a gente do que para outra pessoa, né? Que o perdão não necessariamente demanda que você vai lá, esqueça, né? Ficar abraçado com a pessoa 24 horas, não é isso, né? O perdão é pra gente, o perdão é pra gente limpar
nosso coração, tirar da gente essa energia que ela não nos faz bem, né? Racionalmente falando, não nos faz bem. Então, que a gente consiga, de fato, né, espalhar um amor genuíno, espalhar carinhos genuínos, e que fica também aqui a nossa lição de casa, aproveitando hoje, dia de São Valentim, né, que a gente consiga falar, lembrar as pessoas a importância que elas têm pra gente. Então, genuinamente, que a gente consiga mandar uma mensagem para aquela pessoa, mandar uma mensagem para alguém hoje, falar, olha, amigo, mãe, pai, uma pessoa que seja importante pra gente lembrar que carinho é sempre bom. É isso, gente. Até mais. Até o nosso próximo encontro. Vamos ficar com Deus. Tchau, tchau. E convidar vocês, então, a nos acompanhar nesse momento de oração. Esse momento de oração, gente, é um momento muito singelo, mas ele é muito significativo, ele é muito importante, porque é uma hora em que não são apenas palavras que são pronunciadas, né? Eu creio que nós já tivemos muitas experiências, até talvez conceitos pessoais, em que as palavras em si, elas trazem assim um conceito mágico, mas quando a gente estuda a doutrina espírita, né, quando os nossos amigos espirituais, os bons espíritos trazem lá, Kardec trouxe na literatura, nos livros que ele trouxe, e diversos outros, Emmanuel, André Luiz e tantos outros autores, né, que colaboram para a difusão de tudo isso, a gente vê que o valor não está na palavra em si, né? A palavra em si ela não é mágica, mas no sentimento, no pensamento, na irradiação que a gente empresta quando fala aquela palavra, né? Então, por isso que nós podemos até, inclusive, orar em silêncio e ter um grande potencial de alcance na nossa prece, porque ele precisa, acima de tudo, da nossa vontade, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Quando tudo se reúne, né, então ela alcança esse poder. Então, a prece, para nós, é um momento de comunicação. É um momento de louvor, um momento de gratidão, mas um momento de comunicação com a divindade e com os bons espíritos, né? Com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Então, por isso que a gente sempre prepara esse momento com a oração, para que a gente, então, com a nossa palestra, com isso, para que a gente realmente se predisponha, né, a dar valor e nesses minutos tão breves que a gente tem, a gente consiga, então, alcançar esse sentido maior da prece. E por isso que a gente faz ela junto, né? Que o nosso pensamento também reunido, ele vai mais além, tá certo? Então nós vamos colocar aqui um vídeo, colocar a nossa música, para que a gente direcione e facilite, né? Que nesse momento a gente não deixe que a nossa atenção se desvie das situações, daquilo da vida que continua em torno de nós, né? É o trabalho, mas nesse momento vamos privar um pouco, vamos dedicar nossa atenção, nosso sentimento a esse momento de prece, para com isso a gente, né, entre nós, a gente reforça essa conexão e juntos, então a gente consegue levar nossas preces, né, de tantas preces, tantos pedidos que temos aqui também, né, que a gente sempre recebe, que a gente transcreve, todos os pedidos estão aqui, as pessoas em tratamento, todos os nomes, né, a gente trata, todos são recebidos, tratados com muito sigilo, muito respeito, né, mas estão todos aqui à disposição e oferecidos à espiritualidade, para que a espiritualidade, em nome de Jesus, também encaminhe, faça os encaminhamentos necessários, conforme então aquilo que Deus, que a justiça divina saberá encaminhar para cada um de nós. Tá bem? Então, dito isso, vamos passar para o nosso momento de prece e convidar todo mundo a nos acompanhar. Então, nesse sentido maior, que a prece é um momento de comunicação e juntos, então, com sentimento, com convicção, com fé, vamos conversar com Deus, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com os nossos amigos espirituais que estão junto de nós orando também. Vamos lá. Irmãos e irmãs queridas, que aqui estamos nesse momento em prece, reunidos, nessa Assembleia Espiritual, à distância que a tecnologia nos possibilita, que apesar de estarmos em diversos locais do nosso país e até mesmo em outros países, conseguimos então fazer esse encontro e nos recordamos então daqueles momentos iniciais, das comunidades cristãs que se reuniam na natureza para ouvir as pregações dos apóstolos. E nós aqui estamos então revivendo esse evangelho,
com as possibilidades que a modernidade, a tecnologia nos facilitam. Mas, acima de tudo, a essência, que é esse ato de conexão espiritual, permanece. Por isso, convido a todos vocês, a todas vocês, que nesta hora mergulhemos dentro da essência de cada um de nós, e de lá da nossa alma, do nosso espírito, retiremos as palavras mais sinceras, dirigidas ao Cristo, dizendo: Senhor, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, o Senhor que recebeu de nosso Pai, Deus, a tarefa de cuidar de nós, de nos orientar, de nos conduzir nessa caminhada em nosso mundo, ainda marcado por tantas dores, injustiças. E o Senhor nos trouxe referências para que não nos perdêssemos nesses caminhos, que não nos iludíssemos nas ilusões das facilidades transitórias que nos agravam o destino. Então, Senhor, estamos aqui reunidos primeiramente para agradecer a oportunidade de conhecer o Seu Evangelho, a oportunidade de que essas informações e essas diretrizes cheguem para nós reavivadas pelas palavras dos bons Espíritos, como Emmanuel nos trouxe hoje, reafirmando seus ensinamentos imortais, eternos, como lições que nossas almas necessitam. Então, Senhor, nesta hora, nós pedimos que o Senhor abençoe, onde estivermos agora, aquelas pessoas que estão em casa, ouvindo, aquelas pessoas que estão no trabalho, algumas pessoas estão em movimento, algumas estão hospitalizadas, enfim, cada um de nós, Senhor. Mas que nessa hora, onde estivermos, cada um de nós, independente do ambiente, da facilidade ou da dificuldade que esse ambiente possa nos trazer nesta hora, possamos sentir, então, que o Senhor nos alcança, que o Senhor responde à nossa prece, como um sereno luminoso, como flocos de luzes que caem sobre nós nesta hora, sentindo que o nosso ambiente, do ponto de vista espiritual, se ilumina, como esse sereno, esses flocos que vão caindo, recolhendo, vamos recolhendo pelas nossas mãos, tocando todo o nosso corpo, sentindo, Senhor, que essas forças chegam para nós como um bálsamo, como um alívio, para trazer o descanso, para minorar as nossas dores, as nossas aflições. Então vamos sentir que assim essas forças espirituais acalmam os nossos corações, às vezes sofridos, as nossas mentes perturbadas e agitadas, nosso corpo às vezes abalados pela desarmonia orgânica, pelas doenças, pelo mal-estar. Vamos sentindo então que todas essas forças nos beneficiam, que essas forças nos tranquilizam, reparam, nos harmonizam, retirando de nós todas essas dores, todos esses fluidos que impactam, trazendo para cada um de nós as sensações indesejáveis que temos. E assim vamos sentir nesse momento mais tranquilos, sentindo então que nosso estado espiritual vai se asserenando, se acalmando, e essa sensação de paz, de harmonia, de confiança reafirma em nós, nos trazendo então um sentimento maior de conexão com Deus. E assim, com essa conexão, olhemos para o alto, imaginemos o seu coração, Mestre, como esse sol, a trazer para nós esse alimento, como o sol sustenta toda a vida em nosso planeta. O seu coração, as suas energias, trazem para nós também todo esse benefício, todas as bênçãos que vão fortalecer a nossa saúde, os nossos estados de alma, o nosso pensamento, nosso sentimento. Sentimos-nos todos, então, como recuperados, renovados, ainda que não completamente, Senhor, mas sentimos, então, esse grande reforço de energia, de ânimo, de coragem que precisamos para prosseguir com as nossas vidas, para prosseguir, Senhor,
com os nossos desafios pessoais, familiares e sociais. Abençoa também, Senhor, que essa luz alcance o nosso lar, nossa família, todas as pessoas queridas. Abençoe também, Senhor, todas as pessoas que estão em tratamento nesta semana, na Casa do Caminho. E também todo esse grande número de pessoas, com os pedidos transcritos também no caderno de prece, que a espiritualidade possa recolher e encaminhar, conforme então a decisão do plano espiritual superior, o socorro e auxílio para todas essas pessoas. Enfim, Mestre, que nesse momento a sua bondade também possa se expressar na forma dessas luzes que irradiam das suas mãos e alcançam esses recipientes, enriquecendo essa água simples, pura, mas que recebe e retém em si porções intensas de energia espiritual que ali ficam alojadas, transformando essa água num medicamento espiritual, a prosseguir o nosso tratamento, a sustentar, Senhor, a nossa vida, hoje, nos dias seguintes, enquanto dela fizermos uso. Nós, todos os nossos familiares, as pessoas que dela quiserem se servir. Obrigado, Senhor, então, e nesse momento em que nos sentimos em paz, nos sentimos abençoados pela sua generosidade, pela sua misericórdia, pedimos então, Senhor, que abençoe mais uma vez todo o nosso lar, nossa família, abençoe as pessoas em tratamento espiritual na Casa do Caminho, as pessoas, Senhor, com os pedidos de prece, abençoe o nosso país, todos os países do mundo, toda a humanidade, todas as pessoas, cidadãos, cidadãs e dirigentes, que, Senhor, que as relações sociais no mundo cada dia mais sejam permeadas pela ética do seu Evangelho, que a fraternidade possa preponderar sobre todos os interesses e que cada dia mais o seu mundo, nosso mundo, caminhe para a paz, para a concórdia e para a implantação do reino de Deus no nosso planeta. Obrigado, Mestre, e assim pedimos que fique conosco hoje e em todos os dias da nossa vida. Bem, gente, então a gente retornou, né, para o nosso momento final. Tivemos esse pequeno contratempo, mas chegamos aqui e vamos então encaminhar nossos avisos, lembretes finais. Muita gente já sabe, mas muita gente não sabe. A Casa do Caminho oferece a possibilidade do tratamento espiritual, né, que é feito à distância. As pessoas ficam em seus lares, onde quer que estejam, e tem a possibilidade, né, ou seja, como a equipe mediúnica amanhã, na quarta-feira, está reunida presencialmente, os trabalhos de tratamento espiritual, desobsessão, são feitos à distância. Quem quiser, né, participar, o tratamento da semana já começou, é hoje, quarta, sempre 2 dias. Quem quiser participar da semana que vem, né, ou quem quiser participar hoje ainda, né, preenche o formulário que está nessa página e manda para a gente, que a gente encaminha as instruções e amanhã a pessoa participa à distância. Nós vamos estar aqui na semana que vem com a palestrante Valdete, né, que foi mencionada pelo Guilherme hoje, né, ela até mandou aqui uns emojis para ele, né, que a gente menciona daqui a pouquinho. Então, semana que vem a gente está, e todo mundo que participar, né, que receber, quiser, manda um número, a gente salva na nossa lista. E a questão da lista, gente, aqui a gente não forma grupo, né, porque o grupo, às vezes, ele pode ser um pouco, desviar um pouquinho dos seus objetivos, então a gente usa a lista de transmissão, mas para a pessoa receber essa mensagem, tem que salvar o contato. Às vezes a pessoa manda, a gente coloca o nome lá, mas a pessoa não salva o nome, depois não recebe nada, mas enquanto não salva o nome, não recebe as mensagens. Tá? Isso é característica do WhatsApp, né? Não é a gente que escolheu, né? Mas é assim. Bom, nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento, que a gente tem atendimento fraterno para fazer hoje, né? E vamos só aqui saudar e cumprimentar a participação de todas as pessoas que estiveram conosco, agradecendo e convidando então para na semana que vem todo mundo está com a gente, né? E durante a semana todo mundo possa guardar as palavras, né? Pelo menos essa lição de hoje que Emmanuel nos trouxe, a iluminar os nossos caminhos e renovar as nossas disposições. Então, boa noite para a Mojaci, obrigado
para ela e para todo mundo que participou, né? Tem gente que está participando, não precisa, não é obrigatório mandar mensagem, não tem nada disso, né? Mas a gente só está, assim, retribuindo aqui a atenção das pessoas que deram algum comentário. Então, a Bernadette, né, que nossa palestrante também, boa noite. Para a irmã dela, a Rafisa, que está aqui embaixo. E para o João, né, que está aqui também, boa noite, né, com o esposo, uma boa noite para ele. Para a dona, um abração, mandar um beijão também para a dona Terezinha, né, lá em Belo Horizonte, todo mundo em Belo Horizonte. Marlene Maria, boa noite. Marlene, aqui da equipe, né, Marlene? Bom ver você. Vamos ver quem mais aqui. O João já falou. A Petrina, lá de Conselheiro. Lafayette, obrigado, boa noite. Paulo Reis, lá de Belo Horizonte, boa noite. Obrigado por participar, Paulo, né? Mais um mineiro aí de BH, né? Lá da Gema, participando com a gente. Andressa Claro, lá de Conselheiro, boa noite também. Natália Alves, lá, que é de Brasília, mas que está lá em Recife, boa noite, Natália. Um abração, beijão para você. Jaqueline, boa noite, Jaqueline. Para você, para o esposo, para a família. Eliana também Alves, boa noite. Para toda a família também. Gabriela do Rio, boa noite. Alex do Rio também, boa noite. A Zezé lá de Minas, boa noite também, obrigado. Arlete participando com a gente. Boa noite, Arlete. Obrigado, boa noite. Obrigado por participar com a gente. Tatiana também, né? E, gente, a gente deve avisar, né? Daqui a pouco, aguardem, a gente deve mandar um aviso sobre o reinício das atividades no sábado, tá? Aguardem que a gente vai avisar. Arlete, então, boa noite, saudade de todos, né? Estaremos juntos, né? Tatiana também. Natália Camila, de Conselheiro Lafayette, boa noite para você também. Cristina Lobo, de Salvador, boa noite. Cleide Belisário, lá de Cajamar, boa noite. Cleide, da cidade de Cajamar, São Paulo, bem-vinda, obrigado, viu, Cleide? Seja, participe conosco, sinta em casa. Francisca Pereira também, saudades, né, Francisca? Boa noite para você, para a família, Amanda, um abraço para ela, para Elisa também, lá da Casa do Caminho. Narinha Lima, boa noite. Narinha, seja bem-vinda também, participe conosco. A Dani, dizendo boa noite, dizendo que um dia para cá estou com pressão arterial. Olha, o tratamento espiritual é bom, né, é importante, mas a gente também não pode desprezar o lado material, né? Então sempre também veja o médico, cuide dos dois lados, né? O que a espiritualidade nos fala é cuidar do corpo e do espírito, né? Que a gente possa, que a espiritualidade nos ajude, mas a gente olha isso também, tá bom? Ana Maria Túlio, obrigado. Também a gratidão a você. Valdete, boa noite. Rose, quanto tempo, hein, Rose? Bom ver você aqui com a gente. Ana Maria Túlio dizendo que o Gerro já operou de novo, que está tudo bem. Ótimo, que boa notícia, viu? Bom saber. Obrigado, Jaqueline. Vamos avisar, viu, Jaqueline? A Valdete aí, na hora que o Guilherme deu o exemplo dela, né? Eliane Ferreira, de Conselheiro, boa noite. Obrigado para você, para a família. Cristiano travou, né? Depois a gente vê semana que vem, ou da outra oportunidade. Zé Teixeira, lá de Conselheiro, com Maria Isabel, Leandro e Dona Araci. Bom, aqui a Dani também falando, mas a gente recuperou, foi um erro aqui de conexão. A Elaine Ferreira também dizendo que está com a Laísa e a Júlia também, as filhas, né? A Milay, boa noite. Milay, bom ver você sempre com a gente aqui. Márcia, lá do Rio, boa noite para ela, para a Mônica, para a mãe dela, a Hélida, né? E a Etienne, ouço novamente a prece amanhã. Obrigado, Etienne. Pode amanhã, daqui a pouco está gravado, tá? A prece. E a terceira, dizendo que a Tina de Conselheiro Lafayette também. Bom, gente, então chegamos no nosso horário, 20 horas e 45 minutos, chegamos bem em cima da hora. E eu vou pedir licença a vocês para a gente encerrar, para a gente dar aqui continuidade ao tratamento, que a equipe continua então com um atendimento fraterno. E terça-feira que vem a gente reencontra novamente, tá bom? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê então na semana que vem. Boa semana, muita paz, que a gente possa meditar sobre essa mensagem de hoje, que ela nos fortaleça, né? Que ela nos dê, portanto, também todo esse alimento espiritual que a gente precisa para mais uma semana de trabalho, de atividade, né? E de convivência fraterna. Fique com Deus, obrigado, tchau e até semana que vem.